O que faz um médico de família? Meu nome é Rodrigo, né? Eu sou médico de família, escritor e o que faz, assim, basicamente o médico de família, né? É uma pergunta ali. Eu acho que outros países eles têm esse conceito mais incorporado do médico de família em algumas sociedades, né? O médico de família ele surgiu um pouquinho no contexto da pós-guerra, né, 1950, num caminho inverso do empobrecimento da medicina. Esse empobrecimento surgiu com a subespecialização, né? Houve, eu acho que, um avanço científico e uma ideia de que a subespecialização é uma coisa legal, né? Então, tinha o especialista, tinha ginecologia, tinha cardiologia, tinha a nefrologia, e daí, assim, as pessoas começaram a compartimentar o ser humano, né? Isso foi uma perda para a medicina de uma forma geral, né? Uma perda. E a medicina de família, o médico de família é aquele cara que acompanha as famílias, né? Acho que uns 100 anos atrás, mais ou menos. Então, daí, nesse pós-guerra, nesses países aí, sei lá, a Inglaterra, né? França, esses países que empobreceram muito, queriam retomar algumas coisas positivas, teve esse recrudescimento de voltar, esse espírito do médico que entende a medicina de uma forma geral ampla, né? Atende as doenças de uma forma nas doenças mais prevalentes, e tem essa preocupação de acompanhar as pessoas, né? De conhecer as pessoas de perto. Essa é a medicina de família, assim, viu, Pedro? Por que se fala tanto em vínculo e acompanhamento nessa área? O que acontece, né? A gente pensa, né? O vínculo é algo que meio que se perdeu na medicina, né? Eu acompanho, eu atendo no convênio, eu dou aula e atendo em particular. E a gente vê as evoluções aí, o paciente passando, por exemplo, com um colega X, eu não vou ficar falando de especialidade, e esse colega X encaminha para duas, três pessoas, né? Isso não é interessante, né? A pessoa e o vínculo ele tem um pouco a ver com a longitudinalidade, acompanhar a pessoa a longo prazo, né? Então, você está interessado na saúde da pessoa, você acompanha, você conhece ela de perto, né? Esse vínculo é um interesse também, né? Esse vínculo é um interesse. Hoje em dia a gente tem essa coisa, esse imediatismo, né? Das relações humanas, né? Relações comerciais, né? Então você passa com um profissional, ele resolve a tua questão de saúde e acabou. Você não vai encontrar mais essa pessoa e às vezes parece um empecilho o vínculo, né? Parece o empecilho, o vínculo parece uma coisa que atrapalha, mas é como a humanidade atrapalha, né? A humanidade atrapalha essas nossas relações, né, fluidas, né? De que o pessoal fala tanto, né? No entanto, esse contexto do afeto, esse contexto da preocupação é algo que precisa ser retomado na medicina, né? Nesse sentido, a medicina de família faz isso. A gente acompanha, eu faço pré-natal, eu fiz vários numerosos pré-natais, né? De pacientes e acompanha a criança depois, até com 2, 5 anos, assim, a gente faz. E acompanha a família toda, de uma forma geral, né? Eu fiz muito isso, particularmente no SUS, né? Que eu achei que foi uma coisa muito interessante para mim, muito satisfatória esse tipo de ambiente, assim. Médico de família cuida de crianças, adultos e idosos. A gente atende, né, a- populações de todas as idades, né? Eu atendo criança, eu adoro atender criança. Com todo o respeito à pediatria, a gente caminha os pacientes com complexidades, né, diferentes do nosso escopo, a gente caminha com qualquer questão que fuja à medicina de família, né? Mas a gente atende a maior parte das patologias, né? A gente atende hipertenso, atende diabético, atende a pessoa com depressão, sem desmerecer as outras especialidades, né? O paciente, ela tem uma questão ginecológica complexa que demanda uma necessidade de uma cirurgia, a gente vai encaminhar, é a responsabilidade médica que não se perde, né? Então, e essa pessoa vai passar com o especialista, vai passar com o onco, vai passar com o cardio e vai voltar com a gente depois, né? Para fazer esse acompanhamento é, no que, por exemplo, em alguns países, como por exemplo a França, né, ela tem esse nome de gatekeeper, né, do porteiro, não, gatekeeper porteiro, né, aquele que coordena o cuidado, né, coordenação do cuidado, né, a gente acompanha, faz esse tratamento das doenças mais comuns, né, e faz essa ponte com outros colegas também, tá? Atendimento envolve questões físicas, emocionais e sociais. A medicina de família, né, particularmente no Brasil, ela está muito voltada para o SUS de atenção primária, né?
programa Saúde da Família, então a gente trabalha nas comunidades, né? Mas a medicina de família não está só restrita a isso, de jeito nenhum, né? Então, nos países envolvidos, ela está longe disso. Mas a gente pega, né, na formação médica, né, a gente tem esse escopo biomédico, né, de de conhecimento, né? É muito um pouco mecanicista, né? Mais voltado para a ciência, né? E a medicina de família tem uma interface com a humanidade, né? Então a gente pensa, a gente lembra das exatas, humanas e biológicas, né? A medicina de família é o ramo da medicina que tem essa interface com as humanidades, né? Então, eu não conheço um médico de família que não tem esse interesse, sabe assim, pelo espírito humano, pela religiosidade, pela espiritualidade, né? Eu atendi vários pacientes em contexto de, por exemplo, pacientes de sexo feminino em contexto de violência familiar, pacientes infantis em contexto de abandono de alguns pais ali. Então, existe sempre essa preocupação com a personalidade e com o sofrimento psíquico, né? O que une a maior parte dos médicos de família. O que você mais vê no consultório que não deveria mais acontecer? Acho que, por exemplo, eu vou contar assim, né? Por exemplo, na pandemia, que a gente observou muito isso, né? Isso é uma coisa que existe no Brasil de uma forma mais ampla, né? É, a falta de uma política de Estado voltada para a saúde, voltada para a prevenção, no sentido de conhecimento, né? De passar esse conhecimento para uma população de média renda, né? O país é ainda um país subdesenvolvido, né? Então, esse tipo de discussão que acaba sendo replicado incansavelmente, né, nas clínicas, no consultório, né, no ambiente fechado ali, ele podia estar capilarizado, por exemplo, educação, uma coisa assim, tipo assim, não, talvez uma relação entre a saúde e a educação, né? A gente na atenção primária o médico de família de atenção primária, em muitas cidades, tem programas de acompanhamento onde existe essa parceria, né, educação e saúde, né, tá? Então, a escola entra em contato com a gente encontra o pessoal, mas é uma interface muito pobre, né? Interface muito pobre, né? Então, eu acho que quando a gente pensa, muitos médicos de família penso nesse horizonte de saúde pública, então imaginar o que ia ser melhor para essa coisa, a gente imaginar o país, né? A gente imagina a sociedade, né? Então, que seria interessante? Eu acho que discussões sobre prevenção e hábitos de vida precoces, né? Então, né? Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas a gente não tem isso, né? Você pega a população, né? Agora está na moda, por exemplo, glúten, né? Daí alguém fala, eu não como glúten. Mas daí você não come glúten por quê? Assim, doença celíaca ou é moda? É moda, né? Então, da mesma forma, a lactose, né? Então tem gente que fala, eu não tomo leite. Por quê? Ah, eu acho que faz mal. Não, assim. Então, são temáticas simples, né? Mas deveriam ser abordadas em algum espaço, né? Em algum momento. Eu sinto isso. Que sempre a gente poderia ganhar tempo com esse tipo de conversa. Com tanta desinformação, cuidar da saúde hoje é mais difícil? Eu lembro que eu estava no Instagram, né? Que eu vi em algum lugar que foi no Instagram, que eles estavam falando que os especialistas, né? Esses influencers, né? Por exemplo, eles vão deixar de ser influencer, né? Então, que eu escutei isso, não sei se procede, mas o pessoal que não tiver uma capacitação, pelo que eu escutei, não vai poder estar falando em nome de uma coisa ou de outra, né? O que existe, peguei um gancho que você falou, né? O que existe é uma desinformação, né? É um absurdo. Eu acredito que não seja um fenômeno puramente brasileiro, né? Eu acredito que é uma situação, é um contexto muito maior, né? Então a gente observa ali profissionais, não qualquer tipo de pessoa lá no celular falando para você um monte de coisa, né? E generalizações, né? Eu acho que o mercado, junto com as mídias, prejudicou a sociedade. O mercado junto com as mídias, né? Então, qualquer um grava um vídeo, né? E daí, esse contexto do mercado é isso: a pessoa quer ganhar dinheiro, né? Então, ela grava um vídeo e ela começa a falar de um tema sobre a qual ela não tem propriedade, né? Eu já vi várias vezes isso, né? Então, você observa uma conversa, toma isso aqui, toma essa vitamina aqui, faça esse procedimento, mas não existe uma ciência por trás disso, né? Tá? E você fica olhando aquilo, você olha aquilo no celular e você fala, o que eu posso fazer a respeito disso?
Eu vou mandar mensagem, às vezes eu fiz isso, né? Eu acho que não tem muita utilidade isso, né? Acaba não surtindo muito efeito. Mas é uma angústia pessoal, né? Essa desinformação é muito grande, né? Uma desinformação muito grande. E a cada dia são eleitos vilões, né? Tá? A gente sabe que, por exemplo, os ultraprocessados são um problema da contemporaneidade, né? É o bacon, é o MM, é o refrigerante, né? O presunto, o peito de peru, esse tipo de coisa. Mas daí a mídia ela elenca outras coisas, elenca outros vilões, né? Então cada hora é um vilão, né? Como eu estava falando do glúten, né? Não vou comer pão, daí a pessoa está em algum outro tipo de ambiente muito mais protegido porque não come pão, né? E ela faz atividade física, né? Então é muito complicado esse tipo de coisa, né? Eu sinto que a desinformação é um problema. Ainda sobra tempo para ser escritor? Eu acho que é uma agenda louca, né? Da gente, né? Enquanto profissionais aí, né? A gente sempre correndo, né? Mas eu acho que com um pouco de arte, né? Você mesmo sabe, né? Eu acho que o jornalismo ele permeia isso tudo, né? Um pouco de arte, um pouco dessa riqueza das humanidades ali. O ser humano não se completa, né? Eu sinto isso, né? E particularmente na minha família, eu vim de uma família de muitos artistas, né? A gente tem uns primos, né, que vivem da música muito há décadas, né? Que são trovadores urbanos, né? Meu irmão escreve, Thiago Novaes, né? E eu sempre senti essa vontade, né? Então eu sinto que é algo que foge da profissão, porque a profissão é um pedaço da gente, né? Então eu acredito que a gente beber dessa água da arte, eu acho que faz bem, é terapêutico, né? Enquanto terapeuta, a gente pensa na arte, né? Nesse sentido. De onde vêm as histórias? É, eu acredito assim, né, que muitas histórias. Eu escrevo o que eu gostaria de ler. Então, eu escrevo muito o que eu gostaria de ler, né? Tem várias temáticas que eu comecei a escrever, né? Eu tive uma ideia que surgiu meio súbita ali, e eu penso sempre assim, eu gostaria de estar lendo isso, né? Olha só, esse tipo de livro eu leio, né? Então, no entanto, né, eu estou com um projeto aqui agora, né, que eu terminei um manuscrito aqui, né? Eu estou em tratativas com uma editora ali, e ela tem muito a ver com o meu passado aqui enquanto médico de família, trabalhando na Zona Leste de São Paulo. Estou trabalhando em Tiradentes, trabalhando em Guianás. É uma coisa que eu sempre pensei em fazer. Ah, eu vou botar um dia no papel isso aqui. E daí eu botei. Então, não que seja, não que o livro inteiro seja isso. Não vai falar, não, o livro não é de medicina, né? Mas ele tem espaço para a gente contar histórias, né? Porque a gente vive histórias, né? E as coisas que a gente vive, né? Essas situações que a gente vive, elas são ricas para a gente colocar no papel, né? Um único conselho para todas as pessoas. Olha, um único conceito, né? Eu acredito que, agora pegando carona nas humanidades, né? Eu acredito que a gente pensar na saúde é pensar numa coisa, num espaço muito amplo, né? Mas talvez a gente possa pensar, né, e sugerir que a pessoa procure o melhor para si, seja feliz, tá? A felicidade é, ela é um farol, né? Ela é um norte para a gente, no sentido, né? A pessoa feliz adoece menos, né? Tá? A pessoa feliz vai ter menos apontamentos, tá? E os apontamentos, né? E fazer o que quer, por exemplo, né? Tá? Já é um caminho para a felicidade, né? Às vezes a pessoa termina a vida reconhecendo que ela não fez o que ela gostaria de fazer. Então, assim, né? Já está provado, né? As doenças de saúde mental, elas são condicionantes de expectativa de vida, né? Então, essas doenças, ansiedade, depressão, na verdade, muita gente está dentro dessas caixinhas porque ela não procurou o que ela queria fazer na vida. Então, o primeiro passo é procurar fazer coisas que te façam bem, né? Eu acho que penso sempre isso, nesse sentido. Gostou das informações? Você pode entrar em contato com o Dr. Rodrigo pelo Instagram, @Corisco Moura ou @Rodrigo de Novaes, _MFC. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.